Olá, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um daqueles que estarão ouvindo esta ministração. Eu rogo a Deus que possa derramar as mais ricas bênçãos de Sua palavra sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos aqueles que estão ao seu redor. É com alegria e também com gratidão que me aproximo neste momento, não só dos seus ouvidos, mas principalmente do seu coração, para compartilhar, transmitir uma pequena inspiração que tivemos da parte de Deus, e a minha esperança é que esta pequena ministração possa encontrar os corações adequados, os corações que estão necessitados e famintos, e que essa porção possa ser de ajuda para a sua caminhada cristã. Como sempre fazemos, queremos estender o convite a você, amado ouvinte, a neste momento tomar aí a sua Bíblia, o seu caderno e a sua caneta, colocar os seus fones de ouvido e achar um lugarzinho aí, né, onde você pode dedicar esses minutinhos para a meditação da Santa Palavra de nosso Deus. Eu tenho certeza que há uma bênção da parte de Deus para a sua vida. O assunto de hoje é um assunto necessário e eu confesso que eu pessoalmente não tinha muito interesse, né, sobre este tema, mas por dois motivos Deus colocou isso no meu coração, e eu já tentei na semana passada gravar esse estudo algumas vezes, em forma de vídeo, também em forma de áudio, e acabou que sempre acontecia alguma coisa que não dava certo, ou eu perdia a gravação, ou alguma coisa acontecia e não conseguia concluir. Então acredito que isso vai ser de ajuda para algum coração. Nós já temos a experiência de que sempre que o diabo tenta impedir, né, uma palavra ou algum pensamento, alguma inspiração, é porque isso de alguma maneira vai ser eficaz na vida dos homens e das mulheres de Deus, que nesse tempo do fim estão sendo alimentados, né, pela mensagem da hora. Então, agora pela madrugada, Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui gravando este áudio, e se for da vontade de Deus, logo vocês, amados irmãos e irmãs, estarão ouvindo, e peço que à medida que você vá ouvindo estas palavras, você também possa ir orando, estando em espírito de oração, né, por mim, pelos seus irmãos. Eu sempre que inicio alguma mensagem, gosto de dedicar alguns minutinhos de oração para que a mensagem encontre o coração sedento, assim como a água encontra a semente, como o sol banha a semente com seus raios, assim possa ser esta palavra no seu coração, né? Eu quero ler uma escritura que está em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, é a escritura que eu gostaria de ler. Mas antes disso, quero te convidar, você a inclinar a sua cabeça em uns minutinhos, para nós termos uma pequena palavra de oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui neste escritório, onde Tu sabes, Deus, o meu coração estava com um anseio de gravar essas poucas palavras, na esperança de poder ajudar alguém mais. Peço que Tu possas encaminhar, Senhor, esta ministração aos corações dos Teus filhos e filhas, para aqueles que vai fazer algum sentido, que servirá de algum tipo de ajuda, porque essa é a razão pela qual estou aqui, Senhor. É a razão pela qual o Senhor me colocou aqui. Assim, ajuda-me, Pai, a ser fiel à Sua palavra, a expressar apenas o que ela já uma vez disse, e a batalhar por essa mesma fé
que uma vez o Senhor deu aos santos. Nós estamos em tempos terríveis, escuros, de densas trevas, mas há um sol da justiça disponível para todos nós. Assim, Senhor Jesus, eu não sei quantas pessoas ouvirão estas palavras, mas peço que de alguma forma possa ser de bênção à vida delas, Pai. É o que eu peço a Ti e confio que o Senhor fará. Para a Tua honra e glória, eu peço, no poder do Teu santo nome, o nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Pois bem, amados, 1 Samuel, capítulo 16, eu vou ler aqui a partir do versículo 12. Essa escritura, ela é muito conhecida, é a escritura que trata de quando Deus envia o profeta Samuel para ungir um dos filhos da casa de Jessé. E você conhece a história que quando aqueles filhos de Jessé iam passando na frente de Samuel, nenhum deles foi aquele a qual Deus determinou que a unção fosse derramada e que fosse consagrado como rei de Israel. Mas fora da casa, ali junto das ovelhas, estava o pequeno Davi, e a ele o profeta Samuel derrama o azeite e determina que desde aquele dia Deus o havia estabelecido como rei de Israel e, sem dúvida alguma, o maior rei que Israel já teve, né? E no versículo 12, a Bíblia diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a leitura de sua palavra e também os nossos corações à medida que nós meditemos nela. Pois bem, meus irmãos, este assunto que nós queremos tratar é um assunto muito recorrente e muito comum. Eu confesso que se eu estivesse em alguma cidade em um dia de culto e eu fosse escolher uma igreja para congregar e eu soubesse que em uma determinada igreja o tema do sermão era nervosismo, eu acredito que eu não entraria, né? Porque esse não é um assunto que eu sei que ele é relevante, mas a Bíblia é um livro imenso. É um livro de quase 3.000 páginas e com muitos assuntos profundos e necessários e urgentes. Então eu não acredito que eu me assentaria para ouvir alguém falando acerca de nervosismo. Mas por que estamos aqui para tratar disso então? E aí eu quero justificar o porquê deste pensamento, desta ministração, uma vez que nem eu próprio daria atenção a isso, mas 2 razões me convenceram e eu espero que essas mesmas razões possam te convencer a você me dar a sua atenção uns minutinhos e mesmo que este assunto não diz respeito a você, talvez aqui você encontrará algo que ajudará
você instruir mais alguém. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, que Timóteo deveria tomar aquilo que recebeu do apóstolo Paulo e instruir a outros. Então, mesmo que às vezes um assunto não nos é pertinente, mas se olharmos aquilo como ferramenta para a instrução de outros mais, seja na nossa família, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, eu tenho certeza que pelo menos uma porção você receberá e que poderá ajudar alguém mais. Se existe uma coisa que eu detesto nesta vida, é perder tempo. Então, que os meus irmãos e irmãs possam ter segurança de que não vou perder o meu tempo e nem fazer você perder o seu tempo. Eu penso que essas razões que quero apresentar, elas são suficientes para fisgar o seu interesse e ainda mais as leituras que queremos fazer de algumas citações do profeta desta era. Então, a primeira razão do porquê estou aqui para tratar sobre isso, para tentar agregar um pouquinho neste assunto tão debatido, mesmo os incrédulos sabem que o nervosismo não é saudável, né? Então não é uma coisa apenas dos cristãos, não é uma coisa apenas de igreja, não é uma coisa apenas de crentes, é uma coisa que até mesmo os ímpios sabem que ser nervoso ou o nervosismo não é saudável, né? E a primeira razão é por causa da necessidade. Nós temos visto e ouvido pais, mães, filhos, irmãos, irmãs que têm sofrido de nervosismo, mas não um nervosismo natural, como eu quero explicar daqui a pouco, como que nós, como seres biológicos, temos um grau de nervosismo que é absolutamente normal e até uma resposta automática do corpo. Mas pessoas que têm sofrido de um nervosismo que extrapola, que vai além da normalidade. E esse além da normalidade tem uma explicação, tem uma raiz, tem um fundo. Então, vendo esta necessidade e sabendo que as almas dos filhos de Deus têm por absoluta a palavra de Deus, meu pensamento foi o que da palavra de Deus nós poderíamos usar para tentar ajudar estas almas. O meu segundo motivo que me fez estar aqui e tratar sobre este assunto, e sem dúvida é o mais importante, se deu quando. Deixa eu explicar desde o começo. Desde 2021, ainda era a época da pandemia, eu tenho iniciado eu iniciei uma investigação das filas de oração do irmão Branham. É um trabalho que tenho feito desde a metade do ano de 2021 até os dias de hoje. Estou próximo de terminar e eu conto com as suas orações, né? Para que possamos concluir isso o mais rápido possível. Não sei se vamos lançar isso em forma de livro ou talvez em algum estudo doméstico de algumas partes, ainda não sei como vamos fazer. E esta investigação trata-se de tomar as filas de oração do irmão Branham e não vou dizer catalogar as doenças, as manifestações que houve, mas se nós pudéssemos ter o número de enfermidades que tiveram curas de maneira imediata, outras que foram a longo prazos, como que o anjo do Senhor tratava determinadas doenças, como que na fila de oração alguns pecados levaram a determinadas enfermidades, e esses pecados eles foram manifestos ali na fila de oração, e até há um padrão entre determinado pecado e determinada ansiedade. Determinado pecado de cunho moral
tinha consequência em uma determinada enfermidade. O irmão Branham diz, às vezes Deus usa a enfermidade como um chicote, né, para castigar. Então, desde 2021, nós temos construído um estudo nesta área. Quantas pessoas na fila de oração, mais homens, mais mulheres, em quantas enfermidades, né? Enfermidades que saíram de um e entraram em outros, demônios que pediam ajuda entre si, casos na fila de oração que não houve cura por causa da incredulidade das pessoas que estavam ali, casos que o irmão Branham não orou, né? Casos que o irmão Branham não orou e que foram solucionados ali imediatamente diante de todos. Quantos olhos abertos. Então eu sempre tive um interesse nessa questão e principalmente das enfermidades na área da mente, né? Questões de transtorno mental, de depressão, de traumas, né? Que foram narrados nas filas de oração. Então, já em um longo tempo, a gente tem, sempre que sobra uma oportunidade durante a semana, nós vamos ali já a caminho de concluir esse estudo, né? E tenho certeza que será útil para os filhos de Deus. E dentro dessa investigação, eu me deparei nas oportunidades em que o problema apresentado no cartão de oração era o nervosismo. E algumas citações, elas se repetem em vários locais, em várias reuniões. Por exemplo, você verá o irmão Branham em muitas mensagens, isso não é difícil de encontrar, quando ele pede para que todos na audiência que sofrem de nervosismo, se eles pudessem se colocar de pé. Então todos eles se colocam de pé e ali é uma oração que traz uma cura em massa, né? O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, por meio do homem de Deus, transmitindo a cura divina para aqueles que creem. Não é difícil você encontrar a relação entre nervosismo e menopausa. Em muitas mensagens, na fila de oração, irmãs que apresentavam a questão do nervosismo como o seu problema a ser solucionado, na verdade, era uma situação vinda da menopausa, a idade na vida da mulher, aonde determinados hormônios cessam de serem produzidos e outros hormônios passam a ser produzidos. E essa alteração, ela faz com que a mulher fique mais, não todas, né, obviamente, mas eu creio que eu posso dizer até a maioria, né, que tem essa sensibilidade para o nervosismo mais aflorada, né? Então, em muitas situações, você facilmente encontra isso. O irmão Branham vai dizer, olha, irmã, essa questão do nervosismo nada mais é do que a fase da vida que a irmã está, que é a menopausa. E então, é muito comum que o nervosismo aparecesse nas filas de oração. Mas alguns casos me chamaram a atenção. E são esses casos que me convenceram a estar aqui e ler com vocês que estão me ouvindo, para que de alguma maneira isso possa clarear as nossas mentes se o nosso nervosismo ele se trata-se de um aspecto normal ou se é um desses que nós queremos tratar aqui neste momento. Então eu separei aqui algumas citações, eu creio que são 20 citações, que dentre essas mais de 300 que nós temos, aonde eu quero estudar com vocês e tenho certeza que o Espírito Santo abençoará as nossas vidas e trará, acima de tudo, libertação para aqueles que, ao ouvirem eu ler, vão se identificando com essas pessoas que apareceram na fila de oração e que tinham esse comportamento e que cada uma delas foi liberta em nome de Jesus Cristo. E você, amado irmão e irmã, se você se identificar com isso, saiba que Deus, quando essas palavras vão saindo, pode te libertar da mesma maneira que Ele fez ali nas filas de oração. Eu sei que nos sermões o irmão Branham ele falou sobre nervosismo, mas o meu foco aqui é do nervosismo das filas de oração, porque foi aí que nasceu
o interesse de falarmos um pouquinho disso, tá bom? Então, esses são os meus 2 apontamentos, as 2 justificativas do porquê estamos tratando um assunto assim tão comum e que é tanto falado, né? Nós vivemos numa era muito escura, uma era de neurótica, como disse o irmão Brana, de depressão para tudo que é lado, e você vai ver em uma das citações que nós separamos aqui que a depressão e o nervosismo, a irritabilidade, né, estavam associados, e é a era que nós estamos vivendo, e por isso faz-se necessário e importante que haja uma libertação total, principalmente de nós cristãos. Eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, amados irmãos e irmãs. Eu sou uma pessoa, eu sou nervoso. Eu tenho situações que eu sou extremamente nervoso. E essas situações são situações de resposta, né? Então, quando eu vi essas situações, eu também me julguei, certo? Eu coloquei isso como um espelho diante de mim para ver até que ponto o meu nervosismo ia. E eu espero que você faça o mesmo, certo? Se você tomar isso no mais sincero do seu coração, creio que Deus trará libertação na sua vida ou na vida daqueles que você vai levar essas citações também. Existe um nervosismo que ele é natural nosso. Nós temos um sistema nervoso, um sistema que controla as nossas funções biológicas, cognitivas, motoras, são isso tanto funções voluntárias como funções involuntárias. Dentro do sistema nervoso, nós temos outros sistemas que operam. Eu poderia citar aqui o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático, que faz o oposto do sistema simpático, que também regula principalmente as nossas ações involuntárias. Por exemplo, você não tem que pedir para o seu coração bater, você não precisa controlar o seu reflexo, você não precisa ordenar que seu intestino funcione. Tudo isso opera de maneira involuntária, porque existe um sistema dentro do nosso sistema nervoso que faz com que isso ocorra. E os nossos nervos, eles funcionam como respostas a estímulos situacionais. Por exemplo, se você sofre um acidente, ou se você vê um crime, ou se você vê alguém ou algo, um animal, por exemplo, vir adiante de você, o seu sistema nervoso te prepara. Então ele mexe com o seu corpo, você vai ter tremedeira, você vai sentir suas mãos geladas, você vai ter uma série de sintomas ali, o disparo da adrenalina, noradrenalina e tantos outros movimentos que o corpo automaticamente produz em resposta a uma questão situacional, em resposta a uma questão externa. Então, existe um nervosismo que ele é absolutamente natural. Às vezes aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquela filha tem um nervosismo que pode extrapolar um pouquinho aqui, extrapolar um pouquinho ali, mas no conjunto da obra está dentro da normalidade, porque são respostas a questões externas. Inclusive, eu estou dizendo isso porque senão nós colocaríamos o próprio Senhor Jesus Cristo em uma questão difícil, né? Você sabe que lá em São João, no capítulo 2, eu acredito que é o versículo 15 e o versículo 16, se eu não me engano, Jesus toma um chicote, entra dentro do templo, vira as mesas e sai chicoteando quem está lá dentro. Ora, o texto não nos diz, mas o que o texto nos diz revela-nos um Jesus que está nervoso, um Jesus que está irado com aquela situação que está ali. Então, o nervosismo de Jesus, a ira de Jesus, diz respeito a uma resposta a alguma coisa. Inclusive, no texto de Efésios, no capítulo 4, lá no versículo 26, quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, esse irai-vos, ele significa
adotar um estado de irritabilidade, adotar um estado de nervosismo em oposição a algo. Então não é um nervosismo que nasce do nada. É um nervosismo que está ali em oposição a alguma coisa, em contra alguma coisa, em resposta a alguma coisa. É óbvio que se você, meu amado irmão, estiver andando na rua e um homem mexer com a sua esposa, você vai ficar nervoso. Se a minha irmã estiver andando na rua e alguém mexer com seu filho, você vai ficar nervosa. Esse nervosismo, essa ira, é em oposição a isso, é em resposta a isso. Então, sempre que é em resposta a alguma coisa, e não é qualquer coisa, ok? É em resposta a uma coisa que é justa, em resposta, em oposição a uma coisa que é Jesus entra em São João 2,15 irado no templo, porque ele está dando ele está com uma oposição justa. O que estavam fazendo na casa de oração era algo muito errado. Então, aquela ira de Jesus é justa. Eu não estou falando de que alguém quebra um copo e tem uma crise de nervosismo. Ora, o fato de um copo estar quebrado não é justo, não é uma situação justa para gerar um nervosismo exacerbado. Então, sempre que a resposta, sempre que o nervosismo, ele é justo à situação, ele está em oposição a uma situação que verdadeiramente exige aquele nervosismo, isso está dentro da normalidade. A mesma coisa, por exemplo, da ansiedade. Nós temos que ter ansiedade no corpo, senão nós morremos, né? A ansiedade faz parte da nossa construção, da nossa formação. Agora, quando essa ansiedade ela extrapola, ela vai além da normalidade, nós temos um transtorno, né? Então, nervoso todo mundo é, dependendo da situação, porque a situação ela faz com que nosso corpo tenha uma resposta, faz com que o nosso corpo se oponha àquilo que julgamos ser justo estar nervosos. Então, isso está dentro da normalidade. Agora, nós conhecemos pessoas que não. Elas estão nervosas a todo tempo, por qualquer coisa, ou essa coisa nem precisa existir. Nós podemos dar o nome disso de personalidade, nós podemos dar vários nomes para isso, mas há alguns nomes que o irmão Brana deu na fila de oração, são esses que eu quero me utilizar. A escritura que nós lemos, de 1 Samuel, no capítulo 16, diz que um espírito mau, primeiro que o Espírito de Deus se afasta de Saul. E esse Espírito de Deus é o que nos versículos anteriores se apodera de Davi. Esse Espírito que se apodera de Davi é o Espírito que sai de Saul. E o que entra em Saul é um Espírito da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus para atormentar Saul. E este espírito era o espírito que ora se manifestava e ora não. Isso fica bem claro no texto, né? Que deveria ser chamado alguém com a harpa quando esse espírito o atormentasse. Então não era uma coisa integral a todo tempo, mas que quando esse espírito o tomava e o atormentava, e esse é o espírito do nervosismo, né? Ele agia de determinada maneira. Então a ideia dos servos foi que, através da música, esse espírito fosse expulso. E vocês sabem que o músico que vai ser chamado é o que já tem sido ungido rei de Israel, né? Na mensagem, este grande guerreiro Davi, aqui no parágrafo 19, esta mensagem foi pregada no dia 18 de janeiro de 1955. O irmão Brana diz assim, olha, falando sobre essa cena de 1 Samuel no capítulo 16. Eles regressaram e o espírito se apartou de Saul. Ele tinha se apostatado e tinha ido tão longe de Deus a ponto que o espírito o deixou e um espírito maligno tomou seu lugar. Entrou em Saul. E Saul estava todo temperamental e mal-humorado e chutando todas as coisas ao redor, como algumas pessoas fazem na segunda-feira de manhã. Ele estava fora de controle todo o tempo. Você sabe que isso é um espírito maligno
É exatamente isso. Então, eles não fizeram, os médicos não puderam fazer-lhe nenhum bem. Eles tinham muitos médicos ali, mas não puderam ajudar porque era uma condição espiritual. Então, um dos homens tinha viajado e passado nas imediações e tinha visto alguns lugares e disse: Bem, nós sabemos onde há um curador divino. Bem, quem seria esse? E aí, o irmão Branham vai chegar até Davi, né? Quando ele toca a harpa para sarar a saúde deste mau espírito que o atormentava, ou deste espírito maligno, como o irmão Branham chamou aqui no parágrafo 19 da mensagem, este grande guerreiro Davi. Uma coisa interessante é que nessa citação, o irmão Branham diz que, embora Israel tinha muitos médicos, nenhum dos médicos ali pôde ajudar Saul. E eu quero amarrar essa citação com uma outra citação. Então, se você está me ouvindo, e eu espero que você esteja com o seu caderno em mãos, eu vou falar uma outra citação aqui para que você amarre a essa, ok? Conecte a essa, né? A mensagem pregada no dia 10 de março de 1953, que é a mensagem Perfeição, e os parágrafos que eu vou ler aqui é o parágrafo 182 e o parágrafo 183, que diz assim: Não existe nenhum remédio no mundo que possa ajudar os nervos. Se você toma um remédio, aquilo acaba com seus nervos. Quando o efeito te deixar, te fará 2 vezes mais mal. Não existe remédio para o nervosismo, mas estou tão feliz por haver uma cura. Você sabe, eu já sofri isso também. Há uma cura, não um remédio, uma cura, uma dupla cura. Graças a Deus por isso, né? Então, sabendo que é uma condição espiritual, como o irmão Brana citou, é claro que o remédio ele apenas vai momentaneamente amenizar os sintomas. E normalmente esses remédios são os calmantes, os ansiolíticos. E existe uma pesquisa que ela está quase para ser concluída, né? Já há algumas semanas nas revistas científicas esse estudo ele vai avançando até que seja colocado ali para ser questionado, né, pelos pares científicos, os cientistas, né, que vão julgar se aquilo procede ou não, mas já está em reta final de, de aprovação disso ser publicado como um documento científico de que os calmantes eles não só causam os efeitos colaterais próximos, os efeitos colaterais do uso do medicamento de maneira contínua, aqueles efeitos como cólica, como diarreia, como dor de cabeça, como vômito e tantos outros efeitos. Se algum irmão que está me ouvindo já fez uso de diazepam, clonazepam, Xanax e tantos outros calmantes, Rivotril, né? Que é um dos mais usados no mundo. Se você já fez uso, você sabe que dificilmente alguém fica sem os efeitos colaterais. Mas esse artigo já tem apontado que há efeitos fatais a longo prazo. O uso desses medicamentos está, ou pelo menos é o que estão tentando provar, a ligação entre o uso contínuo desses medicamentos e doenças de morte, né? Ou eventos de morte, como infarto, como tantas outras coisas. Ainda não está publicado como documento oficial, mas já há algum tempo os neurologistas estão trabalhando para provar e com certeza provar isso contra toda a indústria farmacêutica do mundo, né? Que, como você deve saber, calmante é o medicamento mais vendido no mundo e já tem uma projeção dos próximos 20 anos continuará sendo o medicamento mais vendido no mundo, né? Então, não há remédio para isso. Não há médicos para isso, não há tratamento medicamentoso, e eu posso dizer para você, você pode procurar a psicoterapia, você pode procurar psicólogo, você pode tentar outro meio, não existe remédio para isso. O que existe é uma cura,
E essa cura está disponível para cada um de nós. E eu espero que essa cura ache lugar na tua alma ao final desta ministração. Sabendo disso, eu, quando fui, como disse, verificar as filas de oração, eu me deparei que o irmão Brana ligou o nervosismo a muitas coisas, mas estas citações especiais que eu quero me utilizar aqui e compartilhar com você são citações que tratam o nervosismo em 4 âmbitos, ok? Desses 4 âmbitos, eu vou me dedicar a 3 deles. O último eu vou falar também, mas eu não vou me aprofundar porque este assunto ele é digno de um estudo à parte, ok? Então eu vou citá-lo, mas eu não vou me aprofundar porque, como ele é tão rico e também muito necessário, é, eu, eu não. Me perdoe, irmãos, eu não vou dizer que eu vou trazer esse estudo porque senão eu estaria dizendo algo que eu ainda não tenho em mente. Mas se for da vontade de Deus, um dia, se Deus vê que isso vai ajudar alguém e ele quiser me utilizar ou quiser utilizar qualquer outro servo de Deus, eu tenho certeza que esse assunto será de muita de bênção, né, para os corações. Então, das várias citações que o irmão Brana usa para falar do nervosismo, falando da menopausa, falando de situações, de tantas outras situações, eu separei 4 assuntos e nós vamos passar por eles enquanto vamos lendo as citações. Eu quero falar sobre o nervosismo de maneira clínica, de maneira ligada à enfermidade, nos 2 sentidos, por exemplo, tal enfermidade gerou o nervosismo. E o contrário, o inverso, o nervosismo gerou tal enfermidade. Então, o meu primeiro aspecto é esse. O segundo é possessão. O nervosismo ser uma possessão demoníaca. Estar em pessoas que estão possuídas, estão demonizadas, né? Esse termo possuir, possuído pelo demônio, ele é até incorreto, né? Porque o demônio não pode possuir um filho de Deus, mas essas pessoas ficam demonizadas, elas estão sob a influência desse demônio. O terceiro aspecto, e esse é até surpresa para mim, que quando eu li, eu já tinha visto o irmão Brana falar de outras questões que têm a ver com isso, mas não do nervosismo. Então, ela é muito importante. O nervosismo como herança. Então, pessoas que herdam esse comportamento da família. E o quarto ponto, e esse que eu apenas vou comentar, não vou me estender, o nervosismo como complexo, como ressentimento, como complexo, né? Então, são esses os 4 pontos, sendo que o último eu não vou me estender muito, porque ele é um assunto muito vasto e eu apenas quero passar por ele sob o âmbito de nervosismo, ok? Então preste atenção na leitura que nós vamos fazer. Eu vou falar pausadamente qual é o nome da mensagem, a data e o parágrafo. Caso você tenha alguma dúvida, você volte aí o áudio, né? E ouça novamente. Mensagem Cura Divina, do dia 20/6/1954. No parágrafo 77, o irmão Branham, ele está na fila de oração, ele está chamando várias pessoas, né? Pessoas que estão com problemas no estômago, pessoas que estão com problemas de diabetes, tantos outros problemas. E em uma dada altura, ele chama um irmão e ele diz assim: venha crendo agora de todo o seu coração. Senhor, vejo que você sofreu um acidente e perdeu o braço. Isto é certo. Não só isso, mas você sofre de um problema cardíaco e deseja que Deus o cure. Ele o fará. Então simplesmente vá marchando, regozijando-se e louvando a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor. Agora, venha, minha irmã. E enquanto você vem, venha crendo. Você acredita que Deus pode tirar essas diabetes de você e curá-la? Em nome de Jesus Cristo, que você possa recebê-lo é a minha oração. Amém.
Deus abençoe. Venha. Você está crendo, irmã? Enquanto você vem, você está tendo todos os tipos de sentimentos estranhos ultimamente. Você acha que às vezes você tem problema cardíaco. Você está extremamente nervosa. E nesse nervosismo criou-se um tumor. E você tem um tumor e vai ser operada. Está isso certo? Você crê que Jesus Cristo vai tirar isso agora? Em nome de Jesus Cristo, que isso saia para a glória de Deus. Amém. Então, aqui nesta mensagem, o irmão Branham está dizendo que o nervosismo foi o que causou o tumor. Aquele câncer foi causado pelo nervosismo daquela irmã. Ora, isso que o irmão Branham disse na fila de oração em 1954, hoje, em 2024, é algo cientificamente atestado de que o nervosismo ou todos os estados conturbados emocionais de uma pessoa são a raiz de 85% das enfermidades. 85% de cada enfermidade provém da mente, provém dos transtornos de emoção, provém dos conflitos, provém de nervosismo, de estresse além do normal e de tantas outras coisas ligadas à mente. Então, nós não podemos nos esquecer que não foi o diabo que criou a mente. Quem criou a mente foi Deus. A mente do homem foi criado para honrar a Deus. Deus colocou uma mente sobre Adão para que, por meio desta mente, ele fosse honrado. No Novo Testamento, uma das palavras que mais aparece é a palavra mente. E isso, na verdade, é uma coisa tão importante, é uma coisa tão rica, irmãos. A expressão de Paulo assim, a mente do Espírito, né? Deus colocou em nós uma mente e ela tem um poder, certo? Embora ela seja o campo do diabo, ela também é o campo onde nós vencemos essas batalhas, né? Lembre-se que em vários momentos nas Escrituras a Bíblia chama o coração de mente, né? Assim como pensa o coração, assim como lembra o coração, né, em Provérbios. Então, o coração ele tem uma função com a mente também. Então, isso que o irmão Branham está dizendo, que o nervosismo foi a causa que gerou, que nasceu aquele tumor, é hoje um fato científico. Não era em 1954, mas o é hoje em 2024, provando que o que este profeta disse na fila de oração é uma verdade, né? A próxima mensagem que eu gostaria de ler é a mensagem à escritura na parede do dia 8 de janeiro de 1958. Eu vou ler o parágrafo 142. Lembre-se que, no parágrafo anterior, o nervosismo criou um câncer. Neste parágrafo, o nervosismo vai criar uma outra enfermidade. O irmão Branham disse assim: tudo bem? Além disso, alguém espera que você seja um presbiteriano, mas você é um pregador pentecostal. Isso mesmo. Veja, irmão Branham está falando com um ministro. Amém. Seu nervosismo foi o que causou a sua úlcera. Agora, isso se foi. Vá para casa e fique bem, irmão. Amém. Tenha fé em Deus, apenas não duvide. Então veja que nessa citação, o nervosismo foi a causa de uma úlcera. Na primeira citação, o nervosismo criou um tumor. Na segunda citação, o nervosismo causou uma úlcera. E nessa próxima citação, o nervosismo vai causar uma outra coisa. Veja, mensagem Esteja Certo de Deus, do dia 8 de 7 de 1959, no parágrafo de número 3, o irmão Branham diz assim: você crê que aquela diabetes vai lhe deixar e você ficará boa? Você crê? Vai em frente. Creia e você receberá uma transfusão de sangue de Cristo. Você crê que eu sou um servo de Deus? Você acredita que Deus pode me dizer o que há de errado com você? Você irá crer? Bem, você saberá se é verdade ou não. Você tem nervosismo e problemas cardíacos, isso mesmo.
Seu nervosismo é a causa dos seus problemas no coração. Então veja, nesta citação de 1959, o irmão Branham aponta uma terceira enfermidade para a mesma causa. Essas três citações nos mostram que nas filas de oração, e embora eu tenha separado essas três para o aspecto clínico, para o aspecto de doença, de enfermidade, há muitas outras, irmãos, muitas outras, e é coisa fácil de você encontrar. Inclusive, eu posso estar falando aqui e você possivelmente está se recordando de que alguma vez você leu isso em alguma mensagem. A enfermidade manifestada, a enfermidade escrita no cartão de oração, na verdade está ali por causa do nervosismo. O nervosismo foi a causa primária, a raiz para esta outra enfermidade. Foi a raiz para o tumor, foi a raiz para a úlcera, foi a raiz para os problemas cardíacos, foi a raiz até mesmo para a diabetes, foi a raiz para tantas outras situações que, se você der uma rápida pesquisada, você vai ver que o nervosismo causa aborto. O nervosismo causa uma, uma alta gama de enfermidades que são respostas do corpo a um nervosismo não justificado, a um nervosismo não em oposição a algo, a um nervosismo não em resposta a alguma coisa, mas apenas porque a pessoa vive em uma atmosfera de nervosismo, porque ela está possuída por um espírito, né? Isso vai ficar muito claro nas próximas citações. Mensagem Experiências do dia 7/12 de 1947, no parágrafo 95. Preste muita atenção nessas próximas citações, ok? Aqui o irmão Branham disse assim, então essa experiência ela é do ano de 1947. No parágrafo 95 ele diz, agora, você crê, irmã? Sim, Deus te abençoe, irmã. Você está aqui por uma causa nobre, o exército da salvação. Eu certamente aprecio isso, Deus te abençoe. Pai, aqui está uma mulher do exército da salvação esta tarde. Ó, eu oro para que tu a cure e a torne forte. Ela está nervosa e ela está desmoronando. Depois de um momento, Satanás a colocará em uma cela acolchoada, se ele conseguir. Falando de um sanatório, né? Mas a sua maneira é diferente. Seu caminho é um caminho de cura, é um caminho de saúde. Que ela caminhe nesse caminho a partir de agora, o caminho da saúde. Aí o irmão Branham faz uma pequena pausa e ele diz: eu repreendo esse espírito de nervosismo. Deixe-a em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Siga seu caminho, regozijando e testificando. Então veja, aqui o irmão Branham chama espírito de nervosismo. Aqui não é um caso de cura divina, é um caso de expulsão de demônios, né? Um espírito de nervosismo. Na mensagem Expectativas, pregada pelo profeta de Deus no dia 10/8 de 1950, no parágrafo 73 e parágrafo 74, o irmão Branham ele diz assim: eu não estou lendo a mente dela agora, só estou lhe dizendo o que é a verdade. E ela sabe que é verdade. Agora, a coisa que você tem a fazer é olhar para Jesus Cristo e crer nele de todo o seu coração. Você crê que enquanto você estiver aqui, se eu pedir a Deus, esse nervosismo vai te deixar? Você crê nisso? Você crê que a história que eu te contei acerca daquele anjo é a verdade? Então você terá o que você pediu, irmã. Pai Celestial, uma pobre pequena mãe nervosa parada aqui, tremendo, e Satanás a amarrando, Senhor, tentando abreviar seus dias e mandá-la prematuramente para uma sepultura. Então veja que, apenas fazendo aqui um parêntese, porque isso é muito importante, o caso desta irmã
aqui na nossa investigação desta fila de oração, desta mensagem específica, é uma irmã que sofre de nervosismo. Esse nervosismo é uma possessão, daqui a pouquinho vai ficar muito claro isso, porque o irmão Brana vai expulsar esse demônio. E o diabo, por meio desse demônio, está tentando abreviar os dias desta irmã. Está tentando mandar esta irmã prematuramente para uma sepultura. Então veja que, com o intuito, com a missão, com o objetivo de ceifar a vida dessa irmã antes do tempo, de mandar esta irmã para o cemitério de maneira abreviada, de maneira prematura, com a finalidade de fazer isso, com o objetivo de fazer isso, o diabo enviou para lutar contra ela um espírito de nervosismo. Por quê? Porque já vimos o irmão Branham dizer que o nervosismo foi a raiz de enfermidades que claramente pode levar uma pessoa para a sepultura. Que é um caso de um problema cardíaco, que é o caso de um tumor, que é o caso de uma úlcera. Você sabe muito bem o que é uma úlcera não tratada, ou ela termina em câncer. Na tentativa de enviar esta irmã de maneira prematuramente para a sepultura, o diabo não colocou uma doença de úlcera, uma doença de cardíaca, uma doença, um tumor. Não, não. Ele colocou para lutar contra essa irmã um espírito de nervosismo. Por quê? Porque esse espírito de nervosismo vai ser a raiz que vai brotar enfermidades com a finalidade de ceifar a vida desta irmã, com a finalidade de levar esta irmã de maneira prematura para a sepultura. Será que esse não é o seu caso, amado irmão, amada irmã? Que esse nervosismo exacerbado, esse nervosismo fora da normalidade, sem motivo justo, será que não é o reino do inferno tentando abreviar os seus dias? Fazendo com que você, por meio desse nervosismo, desenvolva em seu próprio corpo enfermidades que te colocarão em um caixão antes do tempo? Porque é o que o irmão Branham já ensinou, se o diabo descobrir que ele pode ceifar a sua vida antes do tempo, ele fará de tudo para isso acontecer, porque você está aqui para representar a mensagem da hora. E o diabo não quer tirar a Bíblia das pessoas, o diabo quer tirar as pessoas que estão vivendo a Bíblia dos olhos de outras pessoas, porque quando as pessoas leem a Bíblia, elas veem algo, mas quando as pessoas veem a Bíblia vivendo em pessoas, o efeito é totalmente outro. É o que o irmão Branham disse, o mundo está cansado de charlatões, o mundo quer ver pessoas que estão vivendo aquilo que dizem que creem. Então há um claro objetivo do inferno, do reino de Satanás, em tirar a vida de maneira prematura dos homens e mulheres de Deus. E para isso ele tem feito com que o nervosismo ache lugar. Porque veja só, quando nós falamos sobre um espírito de adultério, isso é uma coisa terrível. Quando nós falamos sobre o espírito de homicida, isso é uma coisa terrível. Mas quando nós falamos de nervosismo, nós simplesmente falamos aquele irmão é nervoso, aquela irmã é nervosa, e tratamos isso com uma naturalidade muito estranha até. Mas quando você começa a ver que aquele nervosismo ele não tem uma justificativa, ele não é resposta a alguma coisa, ele não é em oposição a algo que é justo se opor, mas porque simplesmente aquela pessoa, em sua estrutura, com tudo, com todos, até mesmo com os filhos, até mesmo com os irmãos, até mesmo com as irmãs, até mesmo com coisinhas da vida, são extremamente nervosas, extremamente nervosos. Será que isso não seria também um plano de Satanás para ceifar a sua vida antes do tempo? Então, aqui na oração, o irmão Branham disse: Satanás está tentando abreviar os seus dias e mandá-la prematuramente para uma sepultura. Agora, continuando. Ajuda-me, Senhor, querido Pai, a ter fé para fazer com que esse poder a deixe. Então veja que o irmão Branham está dizendo que aquele nervosismo dentro dela é um poder. E o irmão Branham está pedindo para que Deus lhe dê fé para que ele consiga fazer com que aquele poder que está naquela mulher deixe a mulher. Continuando, o Senhor disse: em meu nome eles expulsarão demônios. Pare aqui um pouquinho. Você está vendo que o irmão Branham não está falando de um caso de cura divina.
Ele está falando de um caso de possessão demoníaca. Ele não está clamando pela cura, ele está clamando pela libertação, pela expulsão de um demônio, pela expulsão de um espírito maligno que está tentando tirar a vida da nossa irmã prematuramente. Então, ele diz assim: ajuda-me, querido Pai, a ter fé para fazer com que esse poder a deixe. O Senhor disse: em meu nome eles expulsarão demônios, e ela crerá nisso pelo resto de sua vida, Senhor. Tenha misericórdia ao desafiar esse demônio. Aí o irmão Branham faz uma pausa e ele diz: tu, demônio da opressão, que está prendendo nossa irmã, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, deixe a mulher, saia dela. E ele diz: aí está. Então veja que no início da citação era um problema, um espírito de nervosismo, e no final da citação, esse espírito de nervosismo, o irmão Branham o expulsa como um nome de opressão, certo? Isso faz muito sentido, como nós falamos no início, é natural o nosso corpo ter ansiedade. Existe uma ansiedade que é natural do nosso corpo, mas quando isso se transforma em transtorno, é quando essa ansiedade ela está além da normalidade. É normal nós termos nervosismo quando isso é em resposta a alguma coisa, mas quando esse nervosismo fica de maneira injustificável, isso é maléfico, isso é possessão. É natural que na vida de um cristão ele tenha aflições, mas não opressões. Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições, não opressões. Porque a aflição, ela é uma coisa que está aqui e ela passa. E ela tem justificativa, tem um porquê que está acontecendo. Agora, a opressão é um peso que está sobre a pessoa que ela não sabe nem explicar de onde aquilo vem. E isso causa nervosismo, isso causa irritabilidade, isso causa uma série de outras coisas. Não foi simplesmente um caso de cura divina, mas foi um caso de expulsão de demônios. Na mensagem Olhando para o Invisível, pregada pelo irmão Branham no dia 16 de 8 de 1950, parágrafo 40. Muito bom. Agora olhe para cá, irmã. Algo está errado com você. Sim, você também tem olhos ruins. E isso é um caso nervoso, não é? Tem uma depressão demoníaca, não é verdade? A opressão apenas incomoda o tempo todo, vírgula. O nervosismo, não é verdade? Deus abençoe. Se eu lhe disser que você está curada, você crerá em mim? Tudo bem, vá para casa. Você está curada. Então veja mais uma vez, o irmão Branham fala do espírito de nervosismo associado com o espírito de opressão, né? Um peso que fica sobre a pessoa ali, que é uma coisa injustificada. Não é como a aflição, você passa um aperto financeiro, você passa um aperto no casamento, você passa um aperto com os filhos. Você sabe que aquela é uma situação que está ali e logo passará. Mas a opressão é uma coisa que não tem justificativa. E isso Jesus não disse que nós passaríamos, portanto, trata-se de um espírito, trata-se de um demônio. Na mensagem A Coluna de Fogo, pregada no dia 9 de 5 de 1953, no parágrafo 77, o irmão Branham diz assim: agora, venha, senhora, tenha fé. O mesmo Deus do céu está em sua presença. Olha que forte isso, né? Você está na presença dele. Aquele mesmo que disse à mulher: teus pecados lhe são perdoados. Como vai, senhora? Somos desconhecidos? Quando você esteve há 5 anos, quando estávamos aqui, eu te vi passando na fila ou algo assim. Você foi curada então. Entre você e eu vem uma sombra escura. Agora presta atenção, o que o irmão Branham vai chamar essa sombra escura? Lembre-se, amados irmãos e irmãs, que muitas vezes, quando o irmão Branham falava sobre o câncer ou alguma doença terminal, ele via ao redor daquela pessoa uma espécie de nuvem negra. Ele chegou a dizer que parecia como se a pessoa estivesse vestida de um pneu, uma nuvem negra, uma sombra negra que acompanhava aquela pessoa. O irmão Branham dizia: a não ser que Deus nos ouça,
esse será o seu fim. Então, só Deus poderia intervir nisso. E aqui nessa citação da mensagem à coluna de fogo, há uma mulher e o irmão Branham está dizendo que entre ele e esta mulher vem uma sombra escura. E o irmão Branham disse: está se agitando e saltando. Há apenas uma coisa que pode significar isso. E agora ele vai dizer o que isso significa. Este é um demônio. E este é o demônio do nervosismo. Isto é correto? Você às vezes pensa que você saiu de si. Isso não é correto? Mas ele é um mentiroso, você não é. Você está apenas tão sã quanto qualquer um. Mas ele está tentando te derrubar, senhora. Não dê atenção alguma. Não dê atenção alguma a isso. Então você veja que o irmão Branham chamou aquela sombra escura que estava entre ele e a mulher de um demônio de nervosismo que, mais uma vez, estava tentando fazer com que a vida dessa mulher fosse ceifada, né? Fazendo com que ela tivesse a sensação de que ela estava ficando louca, de que ela estava perdendo a mente, né? E aí o irmão Branham continua dizendo: você crê em mim como sendo seu servo? Deixe-me dizer-lhe algo. Você tem tentado há muito tempo até mesmo chegar a um lugar. Você pensou que se você... apenas como se você desse um passo, que você poderia começar dali. Isso não é certo? Eu não estou lendo a sua mente, mas você está orando acerca disso. Isso é correto. Você disse muitas vezes em seus pensamentos ali: se eu pudesse apenas chegar a um lugar para começar. E este é o lugar de partida, bem aqui. Servo de Deus. Ponto. Aí o irmão Branham diz: tu, demônio, no nome de Jesus Cristo, você está exposto. Saia da mulher. Deixe-a. Agora, vá regozijando, irmã. Você está livre agora. Então veja que, mais uma vez, o espírito de nervosismo, aquele que o irmão Branham chamou de espírito maligno, que ele chamou de demônio do nervosismo, está sendo expulso, segundo Marcos 16. Uma outra mensagem que fala algo muito parecido é a mensagem O Testemunho de Jesus, entregue por Deus por meio do profeta no dia 29/8 de 1953. E este é o parágrafo 59, onde ele diz assim: agora, se eu não dissesse uma palavra, apenas perguntasse a Deus e orasse por você, você creria que ficaria boa de qualquer maneira? Não é? Agora, Pai, peço que ela fique boa, em nome de Jesus Cristo, seu adorável Filho. Amém? Agora vá crendo. Não duvide. Creia de todo o seu coração e Deus lhe concederá isso. Você crê, Senhor, enquanto vem, de todo o coração? Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, envia a tua paz sobre esta mulher e que ela seja curada em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Agora vá crendo de todo o coração e Deus fará isso por você. Agora, se você crer de todo o coração, você nunca ficará cego. Você crê que ele fará em nome de Jesus Cristo, que esse espírito de cegueira que está tentando arrancar os olhos deste homem, vírgula, preste muita atenção agora, este demônio de nervosismo e opressão possa deixá-lo em nome de Jesus Cristo. Aceite a sua cura agora em Jesus. Deus abençoe, vá e a paz de Deus esteja sobre você. Então veja que nessa citação, este irmão com problema de cegueira, o irmão Branham repreende isso sob o nome de demônio de nervosismo. Veja, irmãos, quanta coisa isso não causa, né? Uma outra citação muito interessante, porque o irmão Branham vai falar aqui sobre a menopausa, ele vai falar também sobre o demônio do nervosismo, mas agora ele vai trazer um elemento muito importante e que talvez possa ser o seu caso. Mensagem Nós o Encontramos, venha e veja, do dia 11/5 de 1953, parágrafo 29. Para nós ganharmos tempo, eu vou lá na parte B do parágrafo, né? Agora, não foi exatamente isso que o nosso Senhor disse a Natanael? Ele era um israelita de fato. Posso dizer mais isso para você então? Como cristão, você não é apenas um cristão, mas é também um professor, tornando os cristãos um ministro.
Isso está certo? Eu vejo você no púlpito falando a palavra. Então, aqui era um ministro, né? Você está atormentado por um espírito maligno de nervosismo que lhe causa muitos problemas e que o impede de falar. Bem, vou lhe contar o que fez isso. Você sofreu um acidente uma vez em um automóvel. Isso está certo? Isso fez com que esse problema começasse. Então veja que nesta fila de oração, este ministro que estava tendo problemas na fala, ele não estava conseguindo falar diante de sua audiência, porque o homem viu ele em cima do púlpito, a causa foi um acidente de carro, foi um trauma. E dentro deste trauma entrou um espírito maligno de nervosismo e que agora foi exposto na fila de oração. E mais uma vez, a solução para isso aqui foi este demônio ser expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem Um Testemunho Maior, do dia 15 de 11 de 1953, no parágrafo 59, o irmão Branham diz assim: Irmã, você sofre com nervosismo. Toda esta audiência está afligida com nervosismo. Todos que sofrem com nervosismo, fiquem de pé agora e sejam curados juntos com esta mulher. Aí está. Aleluia. Senhor Jesus, rogo que amarres cada demônio. Tire esses demônios destas pessoas nesta noite, Senhor. Que o poder de Deus se estenda por todo este edifício agora mesmo e repreenda cada demônio de nervosismo aqui. Que eles possam sair e estar completamente sãos no nome de Jesus. Então veja que nesta citação, o irmão Branham mais uma vez chama este espírito, chama de demônio de nervosismo. E veja que aquilo que nós falamos no começo da nossa ministração, das muitas citações em que o irmão Branham refere-se à audiência, aqui é uma delas, né? Ele olha para a audiência e diz que isso está também afligindo a audiência, e ali está a oportunidade destas pessoas serem libertas deste demônio de nervosismo. Bom, essas próximas duas citações, então você veja que nós falamos de nervosismo como gerador de enfermidade. Agora nós lemos algumas citações do irmão Branham falando de nervosismo como a possessão demoníaca, como o demônio do nervosismo atormentando as pessoas. Até mesmo um ministro, você viu a citação, de que ele estava sendo atormentado e foi liberto ali na plataforma por meio da oração, por meio da imposição de mãos que o profeta de Deus fez e que repreendeu esse espírito, esse demônio maligno, que é o demônio do nervosismo. Então veja que isso é uma coisa comum. E, como eu disse, eu espero que à medida que estamos lendo, você esteja comparando a sua situação ou a situação daqueles que você conhece com estas citações. Será que não é um caso também de expulsão? Será que também não é um caso de repreender o demônio? Será que também não é um caso de possessão demoníaca? Não é um caso de um nervosismo extremo, sem justificativa alguma, que está sendo dia após dia transformado em algum tipo de enfermidade que prematuramente ceifará a vida dos filhos de Deus? Se for, esta é uma boa ocasião para que juntos nós possamos repreender esse espírito e lançar sobre ele o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único curador divino que há. Uma citação muito importante, e agora são duas que eu quero ler, e sem dúvida alguma é muito importante, e pode ser esse o seu caso também, e se for, eu tenho a convicção de que o mesmo nome do Senhor Jesus Cristo, que liberta um homem e uma mulher das doenças causadas pelo nervosismo, que o mesmo Deus e o mesmo nome de Jesus Cristo, que liberta seus filhos da possessão demoníaca do nervosismo, é o mesmo Deus que também, nesta situação, entrará em cena em seu favor. A mensagem que vamos ler agora é a mensagem Jezabel de face pintada, pregada no dia 3 de 10 de 1956, e o parágrafo que eu vou ler aqui
é o parágrafo de número 79. Preste muita atenção no que o irmão Branham vai dizer aqui. O que você acha, senhora, sentada bem ali atrás? Você tem problema de estômago, não é mesmo? Então veja, o irmão Branham está na fila de oração e, como era de costume, ele está discernindo os pensamentos dos corações, revelando as enfermidades para que isso pudesse dar fé àquelas pessoas que estavam ali. Lembre-se, Deus, ele só responde à nossa fé. Ele não responde à nossa necessidade, ele só responde à nossa fé. Então, à medida que o irmão Branham, como um homem de Deus, ia usando esse elemento sobrenatural de discernir o coração daquelas pessoas, a fé dessas pessoas ia aumentando e Deus responderia a esta fé. E, por consequente, a cura dessas pessoas, do corpo físico dessas pessoas. Então, aqui está o caso de uma senhora que ela está com problemas no estômago. Eu vou ler novamente na mensagem Jezabel de Face Pintada. O que você acha, senhora, sentada bem ali atrás? Você tem problema de estômago, não é mesmo? Tem uma menina com problemas de estômago também. Ó, te surpreendeu, não é? Mas você foi curada. Amém. Vocês de índole nervosa de família, essa é uma condição péptica de estômago que causa isso. E a menina herdou de você o seu nervosismo. Isto é certo. Queimações, arrotos e assim por diante. Isto é certo. Isto é, o assim diz o Senhor. Então veja que ao lado dessa senhora estava uma menininha e ela até se surpreendeu que o irmão Branham fosse falar com essa menina, né? Fosse falar acerca dessa menina. E que essa menina também sofria de problemas no estômago e que o nervosismo que atingia essa menina era um nervosismo herdado. Era algo que ela havia herdado da família. Olha que coisa, amados. Como é tão necessário o novo nascimento, como é tão necessário aquela oração que vai ser como uma tesoura e cortar a continuidade de coisas, de influências, de comportamentos. Veja, não trata-se apenas de um demônio hereditário, né? A Bíblia diz que não mais Deus faria isso, de colocar sobre os filhos os pecados do pai, mas veja que aquela criança, ela nasce, ela é criada, a estrutura dela é formada, sua psique é formada debaixo de um lar que é nervoso, de um homem e uma mulher nervosa. Obviamente seus filhos herdarão esse comportamento. Então, esse comportamento herdado é onde o espírito, onde o demônio, como oportunista que é, entra e transforma isso numa coisa que não precisa ser. E aí vem o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras de Satanás. Então, aqui, a razão por que esta menina, citada pelo irmão Branham, também tem problemas no estômago é porque ela herdou de sua família esse nervosismo, é uma herança de sua família, é uma questão, é um comportamento herdado, logo que gerou uma enfermidade, logo que gerou uma personalidade e que precisa ser repreendida pelo nome do Salvador Jesus Cristo. Uma outra mensagem que isso acontece também é a mensagem fila de oração. Esta mensagem não tem dia, apenas tem um mês, e o mês é o mês de maio do ano de 1953, e eu vou ler o parágrafo de número 15, onde o profeta de Deus diz assim: Venha, meu irmão. Claro, eu conheço você, sei que você está nervoso, mas deixe que isto acabe esta noite, certo? Sim, Senhor. E ele continua: Deus, tenha misericórdia do meu querido irmão. Saber que este nervosismo nasceu nele de sua mãe e de seu pai antes dele. Saber que sua pobre mãe era uma mulher nervosa e que aquele sofreu por toda a vida, mas que esta seja a noite. E sabemos, Senhor, que nada menos que um milagre curará este homem. E veja, lá embaixo, irmão Branham disse agora, isso foi uma coisa hereditária. Você esteve nervoso a vida toda. A sua mãe estava antes de você nervosa. Agora vá e comece a agradecer a Deus. Então, mais uma vez, falando a respeito dessa investigação das filhas de oração, nós vemos um caso em que era uma condição hereditária, que aquele homem, aquela mulher,
a mulher em Jezabel de face pintada e o homem aqui na mensagem à fila de oração, manifestavam esse nervosismo não em oposição a alguma coisa aparente e realmente injusta, mas porque a sua natureza, o seu comportamento era uma natureza e um comportamento nervoso. E isso revelado na fila de oração como um comportamento hereditário, como um comportamento herdado de pai, herdado de mãe, herdado da família e que precisava de ser interrompido em nome de Jesus Cristo. Então, olhe para a sua vida, amado irmão e irmã. Por que você é nervoso? Por que você é nervosa? Tem algo em oposição aparente que seja justo e por isso você está nervoso, por isso você está nervosa? Se não, não estaria você também possuído por um espírito? Não estaria você também carregando algo que herdou de seu pai, de sua mãe, do comportamento que você viu quando era criança? E que neste momento você possa pôr um ponto final nessa situação e ser livre deste espírito que escraviza, que produz enfermidade, que dá razões para o diabo agir. E muitas pessoas, bons homens e boas mulheres, mas o seu comportamento nervoso faz com que eles tragam mancha ao evangelho. Então, julgue dentro de você. O seu nervosismo ele está dentro da normalidade. O seu nervosismo ele é herdado, seu pai, sua mãe, sua família. Seu nervosismo é um espírito maligno, é uma possessão demoníaca que está te atormentando. Um outro ponto, e o quarto para nós terminarmos, e esse eu não vou me delongar muito, porque quero dedicar um estudo à parte dele, se isso for a vontade de Deus, né? Senão, com certeza, outros homens de Deus tomarão este assunto e poderão expressar e assim ajudar a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É o caso do irmão Way. Se você é um leitor da mensagem, este nome não é um nome estranho para você. O irmão Way, ele foi citado em muitas mensagens. Ele foi citado na mensagem intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Ele vai ser citado nas asas de uma pomba branca. Em muitas mensagens o irmão Way é citado. E o irmão Way é aquele irmão que ele faleceu numa escola dominical enquanto o irmão Branham estava pregando. Lembra-se que aquela irmã enfermeira, ela checou o pulso e ele realmente tinha sofrido um infarto. E o irmão Branham desce da plataforma, ora para o irmão Way e o irmão Way volta à vida. Depois deste milagre, o irmão Branham vai, em outros sermãos, ele vai falar do que aconteceu ali. E ele vai explicar um pouquinho de que o fato do irmão Way ter infartado era por causa de seu nervosismo. Era porque ele tinha complexos. Porque em uma mensagem ele diz que o irmão Way tinha complexos, certo? O irmão Branham vai dizer, eu mesmo tenho. Em outra mensagem, o irmão Branham vai dizer que o irmão Way tinha ressentimentos. E estes complexos e esses ressentimentos levaram o nosso irmão a ter um infarto. E isso que seria, sem dúvida, uma tragédia por ter acontecido dentro de uma igreja, no período do culto, no meio do povo de Deus, diante do homem de Deus, transformou-se em um dos maiores testemunhos da mensagem, a ressurreição de um homem que infartou dentro de um culto. E o irmão Branham disse que o irmão Way, neste complexo, nesse nervosismo, nesse ressentimento, ele fala assim, irmão Way, o Senhor não é feito de feno. Ou seja, nós temos um sangue que corre nas nossas veias, nós temos episódios em nossas vidas que nós vamos ter nervosismo, nós vamos ficar nervosos. Mas que aquela situação, ela era a resposta do complexo ou dos complexos do irmão Way, dos ressentimentos do irmão Way. E veja, complexo, o irmão Branham disse, é uma coisa muito fácil de se adquirir. Você olha para um irmão, esse irmão está te olhando meio torto, e você já cria um complexo de que aquele irmão ele tem algo contra você. Muito embora você não tenha o fato, você nunca viu, nunca ouviu, você simplesmente deduziu dentro de você que você é um problema e que aquele irmão está te olhando daquela maneira porque não te ama. O irmão Branham tinha um complexo de que ele acreditava que as pessoas não o amavam, de que ele estava no tabernáculo Branham, mas que ele era descartável,
de que logo as pessoas descartariam ele. E por um bom tempo o diabo o atormentou com esse complexo, e isso sem dúvida o deixava nervoso. Mas um dia o anjo do Senhor o respondeu, né? Se as pessoas não te amam, como elas estão aqui para ouvir a mim através de você? Como essas pessoas vêm de 1.000 milhas, 1.500 milhas para ouvir um homem que não tem nem a quarta série? É porque elas creem que você é um homem que se entregou para ser usado por Deus, e elas te amam por isso. Elas amam você por sua dedicação, elas amam você por você ter escolhido dar a sua vida para isso. Elas amam você porque você tem dedicado sua vida para isso. Então, isso quebrou aquele complexo que o irmão Brandt tinha de não ser amado. E nós, irmãos, principalmente da mensagem, nós temos vários complexos que, se nós permitirmos eles ganharem corpo, eles vão destruir as nossas vidas. E isso gera nervosismo. Os ressentimentos que o irmão Way teve, que o irmão Branham narrou, explicou em várias mensagens, creio que todas elas em 1965, né? Até porque o evento foi em 65. O que é ressentimento? Presta atenção nesta palavra. Ressentimento é sentir de novo. Ou seja, talvez você tenha um problema com aquela irmã, com aquele irmão, com aquele familiar, com aquela situação. E de vez em você mergulhar aquilo no sangue de Jesus Cristo e pôr um ponto final, você fica ressentindo aquela situação. Você fica ressentindo aquele momento desconfortante. Você fica ressentindo, você fica tendo ressentimento daquele olhar, daquelas palavras daquele irmão que te machucou, daquela calúnia, ou seja lá o que for. Às vezes são coisas que estão apenas dentro da nossa cabeça, às vezes são coisas que são fato, mas seja uma, seja outra, a única opção que temos para continuarmos sendo cristãos e representarmos bem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é perdoar a todos e não trazer e não permitir que esse sentimento revisite a nossa alma, que esse sentimento revisite o nosso coração e que ele determine como nós vamos tratar nossos irmãos e irmãs. Se vamos amá-los, se não vamos amá-los, não nos é permitido ter esse tipo de julgamento, esse tipo de comportamento. Amamos a todos, mesmo que não somos amados. Não permitimos que nenhum sentimento seja reavivado dentro das nossas almas, a não ser o sentimento da cruz de Cristo. E esse sim tem que ser reavivado todos os dias em nossos corações. Agora, as falhas, as perseguições, as calúnias, se nós ressentirmos essas situações, se isso criar em nós complexos de que não somos amados, de que as pessoas estão falando mal de nós, ou que estamos sendo perseguidos, e tantos complexos que eu ouço dentro do escritório, em rodas de conversas, e que eu mesmo experimentei nas minhas vidas, na minha vida, e uns que eu preciso me livrar também, porque permiti eles estarem aqui. Quantos desses complexos não trazem nervosismo, não trazem irritabilidade, a ponto que nós até mesmo pensamos que temos razões de agir com determinado irmão ou irmã em uma situação só por um complexo que está dentro da nossa cabeça. Isso nos torna injustos, isso nos torna pecadores de um certo grau e que vai trazer marcas, feridas, manchas, cicatrizes desnecessárias se nós conseguirmos, pela graça de Deus, colocar tudo isso no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato do complexo e do ressentimento estar em uma pessoa, sem dúvida alguma, leva ela a ter também nervosismos, episódios, crises de nervos, crise de nervosismos. E isso acaba atrapalhando o andar dos filhos e filhas de Deus nessa caminhada sobrenatural. Bom, eu creio que é isso. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração a você. E enquanto eu oro por você, que você ore por mim também. E lembremos de todos os nossos irmãos. Em especial, se ao final dessa ministração você tem no seu coração assim, pastor, eu ouvi e eu sou um desses aí. Um desses casos aí sou eu. E eu tô cansado disso. E eu creio na cura divina e eu creio na libertação desse espírito. Eu não quero ser um homem assim. Como disse o irmão Branham, Deus me livre de ser um rabugento, um reclamão, em estar em um estado de espírito
de nervosismo para orar, para ir à igreja, para conversar. Se você, minha irmã, tem me ouvido e este é o seu caso, talvez pela menopausa, talvez por um trauma, talvez por um demônio, talvez por uma herança que você herdou de sua família. Você não crê que o mesmo Senhor Jesus Cristo está aí onde você está neste momento e que Ele é capaz de pôr um ponto final nessa situação? Eu quero orar por você. Se você estiver na sua casa, ajoelhe-se. Assim que eu terminar a minha oração, continue a sua. Continue, deixe Deus ouvir a sua voz. E eu tenho certeza que isso será algo muito especial na sua vida e uma libertação total do espírito de nervosismo. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. O Senhor sempre tem dado direção para nós, não tem nos deixado enganados nem às cegas quanto às situações que nós nos deparamos na nossa vida. Neste momento, Senhor, sob a autoridade da Sua palavra, este mesmo anjo do Senhor que esteve ali naquelas filas de oração, que nenhum dos testemunhos que nós lemos aqui saiu dali do mesmo jeito, mas todos eles encontraram, Senhor, na figura da oração, na figura de seu profeta, na figura da autoridade de Sua palavra, a libertação, a liberdade, a cura divina. Assim estamos cada um de nós, Pai, confiados de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Jesus Cristo hoje, Pai, é a Ele que nós oramos. E pedimos que Ele entre em cada casa. Pedimos que Ele esteja ali em cada veículo onde meus irmãos estão ouvindo esta ministração. Pedimos que Ele entre em cada, Senhor, lar. Pedimos que Ele entre em cada trabalho, Pai. Ali aonde Ele vai encontrar irmãs ajoelhadas, irmãos ajoelhados, pessoas que estão, Senhor Deus, clamando com seus corações que precisam desta libertação. Eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, repreendendo este espírito maligno do nervosismo, esse demônio do nervosismo, repreendendo essa herança, esse nervosismo hereditário, Pai, que possa ser interrompido agora pelo poder do Teu sangue, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, porque cremos, Pai, que há poder neste nome, que é sobre todo nome, e cada ser no céu, na terra e debaixo da terra dobrará os seus joelhos a esse nome, o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Por este mundo peregrinando, com muitas saudades no meu lar, uma cruz pesada em meu ombro levo. Eu subirei aos céus com águias voando, para sempre no meu lar vou descansar. Contemplo o sol na força do dia, saudades do meu lar. As flores e as colhi nas verdejantes, me faz sentir saudades do
Salvador.